Queridos irmãos, vamos rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora para abrir o nosso coração e os nossos ouvidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, na celebração de hoje, a liturgia da palavra nos convida a refletir e a meditar, principalmente sobre a disposição do nosso coração em servir a nosso Senhor. Só que esse nosso Senhor que eu falo para vocês é com S minúsculo, porque nós temos que nos questionar: as minhas atitudes servem a quem? A Deus ou a César? César aqui entendido como o imperador desse mundo, aquele que manda e domina sobre este mundo material que nós vivemos, ou ao Senhor nosso Deus, o Deus verdadeiro? Esse é o questionamento que fica para nós e perpassa essa liturgia da palavra. Na verdade, no início da missa, quando eu disse o primeiro oremos, a oração que se seguiu e que está sendo rezada hoje no mundo inteiro, suplica a Deus que o nosso coração tenha disposição em servi-lo inteiro. Dar o Senhor disposição para servir de todo o coração. E essa disposição para servir a Deus de todo o coração, ela ocorre apenas quando nós estamos por Deus apaixonados. Se nós não realizamos aquilo que Deus nos ensina lá no livro do Deuteronômio, se nós não amarmos de todo o coração, com todas as forças, de toda a alma, nós não conseguimos servir a Deus com prontidão, porque existe um certo peso no nosso coração. Por exemplo, alguns aqui agora, se tiverem ido ontem para a festa lá na praça, lá embaixo, ou se tiverem ido para outro canto, talvez estejam agora, em plena 8h30 da manhã, ainda cansados e com sono, e com um peso difícil de poder escutar tanto a palavra de Deus, quanto a pregação do padre. Tudo isso é compreensível, mas já aconteceu com vocês, de vocês estarem cansados, exaustos, mas porque vocês estavam com alguém que vocês queriam muito bem, que vocês amavam muito, ou porque vocês estavam num lugar onde vocês esperaram bastante, para poder fazer algo que vocês queriam muito, mesmo cansados, vocês estavam dispostos, animados, atentos. Isso acontece porque muitas vezes o nosso coração se move apenas pelos nossos sentimentos. Mas deveria ser sempre assim? Será que nós não podemos estabelecer de verdade, meus irmãos, no nosso coração o que Ele deve amar? E se nós podemos fazer isso, será que nós estamos colocando a coisa certa nesse canto? Porque pode ser que para alguns que o seu Senhor, aquilo que esteja fazendo com que você faça tal coisa ou outra, seja um desejo de ser reconhecido, reconhecida. Pode ser que seja um desejo de ter mais conforto, mais dinheiro, uma casa melhor. Pode ser que seja um desejo de ter o marido, a esposa que me trate assim, ou assado. Mas tudo isso, meus irmãos, passa. Vejam, na primeira leitura de hoje, nós escutamos do profeta Isaías, Ciro, um dos imperadores que esse mundo já teve, ser chamado de ungido de Deus. Ungido significa o quê? Messias, Cristo. Na primeira leitura, então, já se diz: isto diz o Senhor sobre Ciro, seu Cristo. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha. Aqui na primeira leitura, o profeta Isaías está dizendo que Deus se utilizou daquele imperador, daquele homem que durante esse mundo dominou a maior parte dos territórios. E Deus utilizou-se dele, mesmo sem ele perceber, mesmo sem talvez ele até querer, porque ele servia a outros deuses,
mas o Senhor nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro, utilizou dele. Deus assume a história desse mundo. Deus guia a história dos povos. Mesmo diante de tanta maldade, mesmo diante de tanta violência, mesmo diante de tanto pecado, de tantas coisas erradas, de tanta corrupção, Deus, de algum modo, Ele conduz a história por baixo dela, para que aconteça aquilo que Ele quer, mesmo quando nós não queremos realizar isso. Vejam, Santo Agostinho vai nos falar que existe nesse mundo duas cidades que competem entre si e que existem ao mesmo tempo, nos mesmos lugares: a cidade de Deus e a cidade dos homens. Nos diz Santo Agostinho que a cidade de Deus, os moradores dessa cidade de Deus, eles vivem, vou ler aqui para vocês, o amor a Deus até o desprezo de si mesmos. Quem vive nessa cidade de Deus, quem vive no que chamamos o reino de Deus, o reino dos céus, vive o amor a Deus até as últimas consequências, e se preciso for, até o desprezo de si. Mas na cidade dos homens, quem nela habita, quem por ela se guia, quem nela vive, na cidade dos homens, vive o amor de si mesmo até as últimas consequências, e se preciso for, até o desprezo de Deus. Nesse mundo, meus irmãos, existem muitas coisas acontecendo. Desde o início desse mundo, aconteciam coisas terríveis, coisas horríveis, inimagináveis. Mas o nosso mundo hoje em dia está preparando de verdade o fim dos tempos. Se você olhar por qualquer métrica, nós vamos ver que as coisas estão acabando. Por exemplo, o pessoal fica dizendo, né, que está faltando homem no mundo, né? Está faltando mesmo. O nível de testosterona que as pessoas, que os homens conseguem produzir, caiu mais da metade a média nos últimos 50 anos. Isso quer dizer que para os homens hoje em dia é muito mais difícil ter filhos, é muito mais difícil desenvolver os comportamentos que são próprios da masculinidade, é muito mais difícil ter as características físicas próprias do masculino do que há 50, 60, 80 anos atrás. E a gente vê isso pelas fotos. Pelas fotos, você vê as fotos de antigamente, um rapaz de 12, 15 anos, o formato do rosto, o jeito do corpo dele, para atingir hoje em dia, um homem chega nos 50 anos. Não é não? Você vê hoje em dia, um homem com 30, 40 anos, tem o rosto mais delicado, tem o corpo menos firme do que antigamente sentia. Realmente, hoje em dia, é mais difícil ser homem. É mais difícil ser homem. Desde a década de 60 e 70, existe nesse mundo a questão do anticoncepcional e do aborto. Eu digo as duas coisas juntas porque as duas coisas foram criadas juntas, pelas mesmas pessoas. É verdade que folha, chá, para poder causar o aborto, sempre existiu nesse mundo, sempre se soube, de um jeito ou de outro. Mas as pessoas que inventaram a pílula do dia seguinte e o anticoncepcional, lá na década de 50 e 60, essas pessoas, elas investiram dinheiro pesado, pesado mesmo. Dinheiro que aqui eu acho que nenhum empresário ou prefeito teria coragem de gastar na própria empresa ou no próprio município, para poder criar clínicas de aborto e para poder desenvolver o anticoncepcional. Aonde é que foi testado os anticoncepcionais? Foi testado em populações negras de países pobres. As primeiras pílulas anticoncepcionais foram testadas no Haiti. E se dizia para as mulheres que iam tomar ela, que era só um remédio para diminuir a cólica, a dor da menstruação, que não ia fazer mal nenhum para elas. Mentiram para elas, porque queriam observar como é que iam ser as consequências físicas daquilo. E as primeiras pílulas anticoncepcionais, que eram uma bomba de hormônios,
causavam com muita força e veemência problemas no coração, de circulação, trombose, entre outras coisas. Fazer isso. E onde foi que eles construíram as primeiras clínicas de aborto? Foram nos bairros negros. Por quê? Porque essas pessoas, elas acreditavam mesmo que a pobreza é um peso. Os pobres sofrem demais. O melhor jeito da gente fazer é o quê? Matá-los. Mas matar um pobre, matar uma pessoa negra é algo tão feio de se falar, né? Então a gente pode fazer isso de um jeito bonito. Não é uma criança, não é um bebê, é um feto. É um apunhado de células. Né? Se desenvolver, vai sofrer tanto, né? Então vamos fazer com que não se desenvolva. Porque você não precisa passar por dificuldade na sua vida financeira. Você não precisa passar dificuldade na sua vida, na sua família. Vai criar o filho sozinho, que coisa difícil, né? Ninguém vai te ajudar, não vai ajudar sua mãe, não vai ajudar seu pai, não vai ajudar seus primos, não vai ajudar sua família, não vai ajudar seus vizinhos, você está sozinho nisso. Então, não é melhor parar de pensar nisso, de sofrer por causa disso e resolver esse problema que você vai ter? É melhor escutar isso, porque parece que a pessoa está preocupando com a gente, quando na verdade não é bem assim. Em 2005, 2006, mais ou menos, no Canadá, que o pessoal acha que é um país muito evoluído, muito impressionante, foi aprovada uma lei. Por quê? Para quê? Aquelas pessoas que tinham sido diagnosticadas com doenças terminais, um câncer muito forte, muito pesado, ou alguma doença degenerativa, que em 2 anos, em 3 anos, a pessoa ia vir a morrer. Para que ela não sofresse tanto, se ela quisesse, ela poderia entrar num programa do governo federal para poder morrer, se matar, suicídio assistido, sem dor, é uma injeção só, é um remédiozinho, a pessoa vai só dormir, não vai nem sentir que está morrendo. A lei era muito rígida, para que fosse apenas pessoas com um estado de saúde gravíssimo, gravíssimo, sem perspectiva de cura. Em menos de 5 anos, essa lei ficou tão relaxada, tão flexível, que um dia uma senhora que morava lá no Canadá, que usava cadeira de rodas, que era uma pessoa chata. Por quê? Porque ela lutava pelos direitos dos cadeirantes. Ela pedia, mandava cartas, ia em ações para pedir que o prefeito do município dela colocasse calçadas acessíveis, prédios acessíveis, para que ela e outros cadeirantes pudessem usar esses ambientes. Às vezes ela conseguia algumas coisas, às vezes ela recebia um não. Um dia chegou na casa dela uma carta de correio, dizendo que o último pedido que ela tinha feito tinha sido negado, mas que se ela quisesse, ela poderia entrar nesse programa do governo para se suicidar. Por quê? Porque esse mundo, meus irmãos, não está preocupado com a vida, está preocupado com o prazer. Eu não sei se a gente tem noção da diferença disso. Porque muitos de nós, às vezes, estamos vivendo a ansiedade, a depressão, a tristeza, porque nós percebemos que nós não estamos sentindo prazer agora. Mas o prazer não pode determinar a nossa vida. Porque se o prazer determina a nossa vida, os nossos sentimentos que mudam o tempo todo, nós vamos viver muito mais a tristeza do que a alegria. Agora, se o fundamento da nossa vida, meus irmãos, é outro, como diz aqui São Paulo na segunda carta, ou na segunda leitura, na carta aos Tessalonicenses, São Paulo vai dizer para aquele povo, olha só o que São Paulo está dizendo para nós. Recordamos diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que vós sois do número dos escolhidos. Por que eles são dos escolhidos? Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que o Espírito Santo, isso com toda a abundância, a força que é o Espírito Santo. Olha só o que São Paulo está dizendo para nós. Nós somos ou não escolhidos de Deus. Existe um meio da gente conseguir medir isso. O Evangelho de Cristo.
chegou até nós, atua em nós, somente por meio de palavras. A gente é capaz só de dizer uma palavra, outra bonitinha, uma frase, outra que a gente sabe que tem na Bíblia, ou que a gente escutou de algum pastor, de algum padre, ou de algum coach, na internet, no Instagram, no TikTok. A gente só é capaz de falar algumas palavras bonitinhas? Ou será que existe na nossa vida uma força que nos leva para frente, que é impulsionada pelo Espírito de Deus? Como é que a gente sabe que essa força nos move? Que a palavra de Deus não entrou por um ouvido apenas, mas entrou no nosso coração, quando as nossas atitudes são pautadas pela fé, com o esforço da caridade e com a firmeza da esperança. O que é isso, meus irmãos? A fé é a acolhida daquilo que Deus nos revelou, aquilo que Deus disse em Jesus, aquilo que ao longo da história da humanidade e da sua história de vida, Deus fez. Existe uma presença de Deus na sua vida, meus irmãos, e às vezes nós estamos cegos e surdos para isso. A presença de Deus na nossa história pessoal, de como nós nascemos, do lugar que nós vivemos, daquelas coisas que aconteceram conosco. Todo santo dia existe a presença de Deus na nossa vida. A fé é acolher essa presença, é enxergar a Deus, é ouvi-lo na nossa história. Na nossa história. O que é essa firmeza na esperança? É a convicção de que aquilo que Deus disse que iria acontecer, aquilo que Deus prometeu para nós, aquilo que Ele disse: olha, você vai receber o céu, se você fizer isso, isso, isso e isso. Você recebe a minha vida através dos sacramentos, do batismo, da confissão, da Eucaristia, do matrimônio. Você é meu filho amado, na medida que vive os meus mandamentos. Você é meu amigo e tem intimidade comigo. Se reza, como Jesus nos ensina no início do Evangelho de São Mateus, a como rezar, a como fazer jejum, a como dar a esmola. Quando nós cremos, porque acolhemos na fé, naquilo que Cristo nos promete, nós vamos caminhando para o futuro, querendo que aconteça em nós o que Deus disse. Não é somente os nossos sonhos, entende? Você pode, meu irmão, querer ganhar mais dinheiro, você pode ter um emprego dos sonhos, você pode querer ter uma família maravilhosa, você pode querer isso, mas isso é passageiro, isso vai acabar, você vai morrer, ou essas pessoas irão morrer. Você não vai trabalhar para sempre. Você pode querer essas coisas, mas tem que ter uma firmeza maior aí por baixo e por cima, uma firmeza que te direciona, que te impulsiona e que vai fazer você agir dentro da sua casa, com a sua família, que vai fazer você agir dentro do seu trabalho, no seu serviço, no seu colégio, com a firmeza de quem espera em Deus e não de quem espera nos outros. Pare de querer cobrar dos outros o que você só pode esperar de Deus e que você não tem direito, mas o privilégio de receber. Porque parece que a nossa vida toda está sendo, meus irmãos, reclamar por direitos. E os direitos mais absurdos. O direito de ficar deitado, sentado, mexendo no celular o dia inteiro. Isso não é direito de ninguém. Não é. A paz, a tranquilidade, o verdadeiro conforto do nosso coração virá de Deus somente. E aí nós vemos o que Jesus fala para os fariseus e para os do partido de Herodes no Evangelho de hoje. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na imagem da moeda que eles trouxeram estava o rosto de César, que, como Ciro na primeira leitura, não quer fazer a vontade de Deus, mas Deus, por baixo daquilo que ele faz e fala, age nesse mundo. No seu coração e no meu coração, meus irmãos, está a imagem de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. De Deus. Nós devemos dar a Deus o que é dele, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho. Devemos dar a Ele e a Ele somente. É a virtude da justiça, dar a cada um aquilo que lhe é devido. E o que é devido a Deus, meus irmãos? Tudo. Ele nos deu tudo. Esse corpo aqui seu não é seu, não é seu corpo e suas regras.
é o corpo que Deus te deu. As regras são dele. A sua vida não é sua, é de Deus. O que você deveria buscar realizar é a vontade dele. Porque se não for isso, meus irmãos, se na sua família a pessoa te tratar mal, você vai querer o quê? Ir embora. Nada na sua vida vai ser resolvido se você só fugir das suas responsabilidades. Que triste os homens que nós temos na nossa cidade. Não estou falando dos que estão aqui, certo? Na missa. Mas que triste, homens que abandonam as mulheres e seus filhos. Covardes. Não querem dar a Deus o que é de Deus. Querem receber. Apenas receber. Não vivem a cidade de Deus, vivem a cidade dos homens. E vão viver no futuro a tragédia que vai ser esse mundo. Porque esse mundo, meus irmãos, vai ficar pior. Infelizmente, vai ficar pior. Essas guerras vão ficar piores. A quantidade de imposto que a gente paga vai aumentar. A capacidade que você vai ter de sonegar o imposto vai diminuir. Os problemas na sua família, se você der o celular de forma indiscriminada para os seus filhos, vão aumentar. Porque você passa menos tempo com seus filhos do que eles com o celular. E no celular eles vão escutar todo mundo, menos você. Porque até onde eu sei, os pais não estão tendo... Vocês estão fazendo canal no YouTube, os pais? Vocês fazem vídeo motivacional no TikTok? Porque se vocês não fizerem, os filhos de vocês estão vendo outras pessoas, estão escutando outras pessoas, e vocês estão perdendo cada vez mais a autoridade que vocês têm dentro de casa. Esse mundo vai ficar pior. E você vai ficar mais forte? Ou vai ficar mais fraco? Esse mundo vai ficar pior. E você vai ser mais de Deus ou você vai ser mais do mundo? Porque se você for mais do mundo, você vai ficar pior também junto com esse mundo. Agora, se você for mais de Deus, você vai ser melhor. E diante de todo o desafio e dificuldade que tiver, você vai ficar mais forte, não mais fraco. Meus irmãos, escutemos o que Deus está dizendo hoje para nós. Vamos dar a Ele o que é dele. Vamos dar a Ele o que é dele. E não deixar nada mais. Mas se é de Deus, dar a Deus. Se é dele, dar a Ele. Que nosso Senhor Jesus Cristo, a bem-aventurada Virgem Maria e São Francisco de Assis nos ajudem a perceber o que em nós é de Deus e como nós podemos devolver a Ele, para que nós possamos viver o reino dos céus, já agora, como nós rezamos no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.